E aí, galera, beleza? Pessoal, vamos começar um novo curso de exercícios e esse curso vai ser sobre programação orientada a objetos, questões de concursos do CESP, do ano de 2013 ao ano de 2010. Nós vamos responder questões desses anos, ok? Então são as questões mais recentes aí cobradas pelo CESP até o ano de 2010. Então, pessoal, vamos ver introdução ao PO, abstração, classes, objetos, o que são mensagens, métodos, construtores, perfeito? Herança, polimorfismo, encapsulamento serão os tópicos do próximo conjunto de slides, perfeito? Nesse aqui nós vamos ver somente esses assuntos. Bom, começando do começo. Redundante, né? Pessoal, começando aqui pela programação estruturada. Esse tipo de programação ele foca no desenvolvimento de procedimentos para resolver um problema. Vocês lembram lá daqueles nossos pseudocódigos, fluxogramas, onde nós pegávamos uma situação, um problema qualquer e desenvolvíamos uns algoritmos para poder responder essa situação, ok? Então a gente focava mais nos procedimentos para resolver esse problema. São consideradas entidades separadas os dados e os procedimentos. Então, a forma de trabalhar com essa programação seria o seguinte: primeiro, nós desenvolvíamos os algoritmos, nós tínhamos a preocupação do planejamento e desenvolvimento dos procedimentos, para depois nós focarmos nas estruturas de dados, onde encontram-se meios apropriados de armazenamento de dados. Esses dados, claro, vindo do resultado dos algoritmos. Bom, já com a programação orientada a objetos, a coisa mudou um pouco de sentido. É uma nova maneira de pensar os problemas utilizando modelos organizados a partir de conceitos do mundo real. Então, nós vamos já visualizar, por exemplo, um sistema para a concessionária. Vamos ter entidades como veículo, por exemplo, motor, pneu, por aí vai. Ou seja, vamos resolver um problema de uma situação específica a partir dos conceitos do mundo real. Com isso, pessoal, entra um novo cara chamado objeto. E ele é o componente fundamental da POO. O objeto ele vai combinar a estrutura e o comportamento em uma única entidade. Então, não vai ser aquela separação de procedimentos e dados. A estrutura e o comportamento estarão juntos em uma mesma entidade chamada objeto. O objeto é considerado uma entidade única e indivisível. Perfeito? Então, como que seria a forma de trabalhar com a programação orientada a objetos? Primeiro, nós vamos trabalhar os dados. Nós vamos nos preocupar com os dados. Examinam-se os dados de um contexto. Como eu falei para vocês, por exemplo, num contexto de concessionária, seria você analisar, por exemplo, o objeto veículo. Quais são os dados que eu tenho em veículo? Perfeito? E depois disso, nós vamos trabalhar os métodos. Depois vamos desenvolver as operações que vão trabalhar com esses dados que nós encontramos a partir de objetos do mundo real, de conceitos do mundo real. Então, aqui fazendo um paralelo, nós temos a programação estruturada. Nós, primeiramente, nos preocupamos com os algoritmos, para depois nos preocuparmos com a questão dos dados, que vão armazenar as informações geradas por esses procedimentos, ok? Já na PO, na programação orientada a objetos, nós vamos nos preocupar com os dados de um objeto e depois depois dessa busca dos dados que nós vamos procurar, vamos nos focar em saber quais são os métodos que vão trabalhar com esses dados.
Mas eles, como eu falei para vocês, a estrutura e o comportamento, eles estão em uma unidade, que no caso é o objeto, ok? Mais um paralelo, pessoal. Temos a programação estruturada, nós temos um problema específico, por exemplo, quais são os passos necessários para que eu possa fazer um Unicime hoje? Com isso, eu vou me preocupar com os procedimentos, eu vou sair modelando vários procedimentos, até encontrar também depois os dados, quais são os dados que seriam que vão armazenar essas informações desses procedimentos, e aí eu tenho finalmente a nossa solução. Já com a programação orientada a objetos, como nós temos várias entidades, pessoal, do mundo real, de conceitos do mundo real, cada entidade dessa, galera, nós vamos trabalhar com uma responsabilidade. Ela vai ter uma responsabilidade em relação às outras entidades, os outros objetos. E com isso você vai trabalhando por pedaço. É como se você pegasse um bolo e fizesse cada fatia, você trabalhasse cada fatia até formar o tamanho do seu bolo, até formar o bolo como um todo. E esse bolo como um todo seria a sua própria solução. A solução aqui na programação orientada a objetos seria um conjunto de entidades que vão trabalhar com as responsabilidades dos outros. Então, cada um tem sua responsabilidade e vai delegar para o outro algum tipo de informação. Então, eles vão trabalhar via mensagens por aí, a gente vai ver isso com mais calma, mas vamos trabalhar como se fosse com componentes, cada um com sua responsabilidade, e vai trabalhar via mensagem, até que todos esses componentes fiquem juntos e dê a solução final. Quais são os conceitos-chave da POO? Pessoal, classes, objetos, encapsulamento, herança e polimorfismo. Nós vamos ver questões sobre esses conceitos no nosso decorrer do nosso curso. Tudo isso em cima do CESP, ok? Bom, mais um texto aqui. Os modelos orientados a objetos evoluíram a partir da própria evolução das linguagens de programação, ok? Então não foi uma coisa que surgiu do nada. Surgiu a partir das evoluções das linguagens. Primeiras linguagens de programação, que são semelhantes à máquina, são linguagens imperativas. Programas gerados por essas linguagens são extremamente dependentes de hardware e de difícil manutenção. Porque quanto mais semelhante for a linguagem de máquina, mais baixo nível é essa linguagem e mais ilegível é para o ser humano. Mas a partir do momento que quanto mais distante for uma linguagem da de máquina, mais alto nível ela é e mais legível é para o ser humano. Por exemplo, umas linguagens de alto nível nós temos linguagem C, C++, PHP, Java, .NET, por aí vai. Aliás, C Sharp, né? Que o C Sharp é a linguagem do projeto .NET. A ideia da orientação a objetos, ao invés de você programar pensando como máquina, pode-se programar pensando como humanos, a partir de conceitos do mundo real. Pessoal, nós vamos trabalhar com os conceitos de um contexto. Se eu for fazer um sistema para uma concessionária, eu vou me preocupar com os conceitos do mundo real do contexto dessa concessionária. No caso, vamos ter classes chamadas veículo, motor, pneu, por aí vai. Então, vamos ao que interessa. Acerca do desenvolvimento de sistemas e aplicações, julgue o item seguinte. A programação orientada a objetos introduziu no desenvolvimento de sistemas a criação de módulos de programas para a reutilização de código. Pessoal, nesse caso, os módulos, que seriam procedimentos, funções, eles já existiam antes na programação estruturada, não é algo novo. A reutilização de código oferecida pela POO seria mais você poder reutilizar as entidades em si. Por exemplo, num sistema qualquer, nós podemos ter uma classe chamada pessoa. E essa classe pessoa
vai ter um conjunto de atributos e um conjunto de métodos que vão trabalhar com esses atributos. E você pode reutilizar essa classe em outro projeto, porque com certeza um outro projeto também vai ter uma classe pessoa. Perfeito? Então a reutilização da PO se dá mais no conceito de componente quase por completo. Já na reutilização da programação estruturada, você vai reutilizar, no caso, módulos que são somente procedimentos e funções. Mas não é bem fácil essa reutilização. Porém, pessoal, voltando aqui à questão, a PO ela não trouxe essa inovação de criação de módulos. E isso já existia na programação estruturada. Perfeito? Acerca da linguagem de programação Java e da PO, julgue o item seguinte. Programa que utilize uma linguagem orientada a objetos, ao incorporar corretamente ao seu funcionamento conceitos como encapsulamento, herança, polimorfismo, beneficia-se das características da OO. Perfeito, né, pessoal? Nós vimos que os conceitos-chave da PO são classes, objetos, encapsulamento, polimorfismo, herança. Perfeito? Então, vocês podem ver que a questão trouxe alguns conceitos-chave e falou, bom, se você utilizar esses conceitos, você pode ter o benefício das características da PO, ok? Em orientação a objetos, a classe é uma entidade única e indivisível. Pessoal, quem é a entidade única e indivisível que nós acabamos de ver lá na nossa revisão? Seria o objeto. Perfeito? O objeto, galera, ele é uma entidade única e indivisível. A classe, ele é um conceito estático. A classe vai gerar um conjunto de objetos com características comuns de atributos e métodos na mesma semântica. Então, nós temos a classe veículo. A partir dela, da classe veículo, nós podemos instanciar, nós podemos criar objetos como, por exemplo, i30, Veloster. Então, a partir da sua classe veículo, você instanciou ela e gerou uma informação dinâmica, que é o objeto. O objeto, pessoal, que é o principal conceito da PO. Ele é que é a entidade única e indivisível. Esse texto, pessoal, vocês podem encontrar em vários artigos na internet. Perfeito? A abordagem embasada em objetos preocupa-se em primeiro identificar os objetos contidos no domínio da aplicação e, em seguida, em estabelecer os procedimentos relativos a eles. Galera, o texto ficaria mais certo se, no caso, seria identificar os dados desse objeto e depois os procedimentos relativos a esses dados. Que aí, no caso, você vai compor o objeto com seus dados, seus atributos e seus métodos, que são os procedimentos que vão trabalhar com esses dados. Perfeito? Com relação aos conceitos fundamentais da PO, julguem a seguir. Enquanto a programação estruturada tem por característica desenvolver uma série de funções ou algoritmos para tratar determinado problema na perspectiva de um conjunto particular de dados, a PO considera primeiramente os dados para, então, identificar o método para atualizá-los ou consultá-los. Cada objeto é responsável por executar uma série de tarefas. Pessoal, essa questão está perfeita e ela nos ajuda a revisar aquela nossa revisão que acabamos de fazer. Então, vamos por parte. A programação estruturada tem por característica desenvolver uma série de funções ou algoritmos, ou seja, a preocupação primeiro se dá nos procedimentos para tratar determinado problema, como nós vimos naquela nossa imagem do problema, desenvolvimento da solução e a solução em si, ok? Na perspectiva de um conjunto particular de dados. Então, perfeito, pessoal. Essa primeira oração, ok, porque a programação estruturada foca nos procedimentos primeiramente, para depois se focar nos dados. A programação orientada a objetos
considera primeiramente os dados. Viram aqui, pessoal? Esse ponto aqui que é interessante, porque foi justamente o que eu falei para vocês em relação à questão passada. Considera primeiramente os dados para então identificar o método para atualizá-los ou consultá-los. Então, perfeito. Foco primeiro nos dados dos objetos, para depois você focar nos métodos que vão trabalhar com esses dados. E finalizando, cada objeto é responsável por executar uma série de tarefas. Cada objeto tem a sua responsabilidade no contexto da solução. Perfeito? Lembre daquela nossa imagem, daquele nosso esquema, que nós temos o problema, nós dividimos a solução em vários objetos que vão ter sua responsabilidade para chegar à solução por completo. Então você vai trabalhar como se fosse com fatias de bolo, até você formar todo o seu bolo, que é a solução em si. Perfeito? Então essa questão aqui está perfeita para a nossa revisão do que nós vimos sobre a introdução à POO. Galera, nós vamos ficar por aqui. Na próxima aula nós vamos começar com a abstração. Perfeito? Então, espero que vocês tenham aprendido sobre uma pequena introdução à POO e nós vamos decolar, nós vamos ver questões sobre outros conceitos da POO. Perfeito? Então, até a próxima aula.